Olá, bem-vindos ao canal Biologia e Geologia Passo a Passo e ao nosso tema de hoje que se vai dedicar ao ciclo das rochas. É um tema interessante e que de alguma forma complica a vida aos alunos, mas vamos ver se vos ajudo só um pouco a clarificar as ideias e a ter mais facilidade na interpretação dos dados. Como sabem e se lembram com certeza, há três tipos gerais de rochas. São as rochas sedimentares, são as rochas magmáticas e são as rochas metamórficas. Em termos só de conceito, o que é que distingue cada um destes tipos de rochas? Olhando para as palavras, vamos ver se elas nos dizem alguma coisa, qual é o significado que elas têm para nós. Então, vamos pensar em sedimentares. Sedimentar, sem dúvida, que vem de sedimento, e sedimentos, penso que para a maior parte de nós já têm o significado de pedacinhos. Então, as rochas sedimentares, vamos imaginá-las constituídas por pedacinhos. Pedacinhos de quê? Pedacinhos de outras rochas. Então, essas outras rochas podem ser rochas magmáticas, podem ser rochas metamórficas ou mesmo de rochas previamente sedimentares. Logo, quando eu pensar nas rochas sedimentares, vou pensar em rochas constituídas por pedacinhos. Mas tenho que pensar outra coisa, é que as rochas sedimentares se formam em resultado da ação dos agentes de meteorização que se exercem na superfície da Terra. Então, não posso considerar rochas sedimentares as que se formam bem no seu interior, porque bem no seu interior vamos reservar esse lugar para as rochas magmáticas e para as rochas metamórficas. Então, duas coisas básicas. Rochas sedimentares são construídas, então a sua organização advém da junção de pedacinhos de outras rochas previamente existentes e também a sua localização pode já não ser à superfície, mas sem dúvida que a sua formação ocorreu à superfície. E porquê que eu digo que a localização pode não ser à superfície? Porque há muitos mecanismos que ocorrem na Terra que podem levar rochas que foram formadas à superfície para zonas de maior profundidade. No entanto, quando nós aqui falamos do ciclo das rochas, vamos principalmente ter em consideração como é que elas se formam. Por isso, rochas sedimentares, vamos localizá-las na superfície. Depois temos as rochas magmáticas e as metamórficas. Este nome, magmáticas, também tem que ver com algo que já conhecem, que é magma. Ora, o magma é, na nossa cabeça, penso que já um fluido é um líquido, então é rocha fundida, que se encontra algures dentro da Terra. Tem que estar num local onde a temperatura seja suficientemente alta para que a rocha esteja no estado líquido. Como sabem, por exemplo, a manteiga está no frigorífico a uma temperatura de 4 graus. Está sólida. Se eu tirar a manteiga de dentro do frigorífico, a deixar no ambiente morno, por exemplo, no verão, ela começa a ficar mole. Então já está a tomar uma direção em termos de estado físico a caminho do líquido. Se eu ainda a puser ao lume, de certeza que ela vai ficar líquida. Então o que é que eu fiz à manteiga? A manteiga é a mesma. A diferença está em quê? Está efetivamente na temperatura a que ela é colocada. Ora, o mesmo acontece com as rochas. As rochas que a uma determinada temperatura da superfície da Terra, por exemplo, se encontram sólidas, se forem colocadas numa temperatura muito superior, vão ficando progressivamente mais em papa até que acabam por fundir completamente, ficam líquidas. Ora, vou só aqui muito brevemente referir
uma temperatura que nós temos que dar alguma atenção, que é a temperatura de fusão ou ponto de fusão. E o que é esta temperatura de fusão ou ponto de fusão? É a temperatura a partir da qual vai haver a mudança de estado físico sólido para líquido. Tanto eu posso considerar a mudança para sólido como para líquido. Porquê que eu posso considerar as duas? Porque se eu subir a temperatura a que o sólido está, ela vai poder derreter. Se eu tiver um líquido e o descer a temperatura abaixo da temperatura de fusão, então aí vai ocorrer a sua solidificação. As rochas metamórficas resultam de rochas pré-existentes que sofrem transformações, tal como já vimos que acontece com as sedimentares e com as magmáticas. Então, em que é que nós podemos distinguir estas rochas quanto à forma como elas surgem? As sedimentares são pedacinhos, as magmáticas resultam sempre da solidificação do magma, as metamórficas resultam de transformações de rochas pré-existentes em que o próprio volume da rocha vai ser sujeito a vários fatores, entre eles a pressão, a temperatura e também podemos falar dos fluidos de circulação. Quando referimos temperatura, há sempre aqui que pôr uma ressalva, que já falámos um pouco da temperatura para as rochas magmáticas, e a ressalva tem que ver, como estão a imaginar, com a questão da temperatura ser suficientemente alta para fundir. Ora, nas rochas metamórficas, mesmo quando as rochas estão sujeitas a essas temperaturas altas, elas não fundem. Então, as transformações que ocorrem completamente no estado sólido. Porquê é que não fundem? Porque as temperaturas, apesar de serem altas, não atingem o ponto de fusão dos minerais, das rochas que estamos então a considerar que estão a sofrer metamorfismo. Então, rochas metamórficas são alteradas por fatores de metamorfismo e esses fatores de metamorfismo são a pressão, a temperatura e também os fluidos de circulação. Para construirmos o ciclo das rochas, podemos começar em qualquer das rochas, porque eu consigo formar qualquer uma a partir de qualquer uma das outras. Então, neste caso, vamos começar com o magma que está no interior da Terra e que originará uma rocha magmática desde que ele passe ao estado sólido. Ora, como é que o magma passa ao estado sólido? Ele passa ao estado sólido se arrefecer. Ele pode arrefecer no local, no interior da Terra, ou pode arrefecer numa zona já mais próxima da superfície ou mesmo à superfície. Então eu tenho duas possibilidades para o magma. Solidificar, que é solidificar em profundidade. Então isto aqui corresponde à solidificação. O processo que vai ser responsável pela passagem de magma a rocha magmática é a solidificação. Passa de líquido a sólido. E vou obter uma rocha, tanto se essa solidificação for à superfície, ou em profundidade. Em qualquer dos casos, a rocha que eu vou obter é uma rocha magmática. Há, no entanto, aqui a considerar uma diferença muito importante. É que se solidificar à superfície, penso que é mais ou menos intuitivo que esse arrefecimento do magma vai ser rápido, porque a superfície está muito menos quente do que está no interior. Se o arrefecimento for efetuado no interior da Terra, esse arrefecimento é sem dúvida muito lento. Então isso vai ser responsável por dois tipos de rochas, apesar de ambas serem magmáticas, porque resultam da solidificação do magma. As que se formam à superfície vão ser rochas magmáticas extrusivas. Também lhes podemos chamar rochas magmáticas vulcânicas.
E em profundidade também vou formar rochas magmáticas, só que estas vão ser rochas magmáticas intrusivas, às quais também chamamos plutónicas e também chamamos plutonitos e vulcanitos, às que são extrusivas. Basicamente, em que é que podemos verificar a grande diferença nas rochas que solidificam rapidamente à superfície ou solidificam lentamente em profundidade? Os seus cristais, que têm tempo de crescer se o arrefecimento for lento, e os cristais que não têm esse tempo para crescer se o arrefecimento for rápido. Em qualquer dos casos, sempre que eu tenho uma rocha magmática, esta rocha, mesmo que tenha sido formada em profundidade, pode sempre aparecer à superfície, porque pode ser empurrada para a superfície, porque as rochas que estão na superfície podem simplesmente ser levadas de lá e pôr à superfície aquela rocha que se formou em profundidade. Por isso, o que me interessa agora é pensar o que é que pode acontecer a uma rocha magmática. Quer ela tenha sido formada na superfície ou em profundidade, o que é que lhe pode acontecer quando está à superfície? Então, sempre que uma rocha magmática está à superfície, pode estar a ser, pode não, vai estar sujeita aos agentes de meteorização. Meteorização que consiste na alteração da rocha. Que agentes são esses? É o vento, é a chuva, é o gelo, são os sais, são os seres vivos, tudo isso são agentes que são capazes de transformar a rocha. Essa transformação da rocha é designada de meteorização. Para além da meteorização, as rochas sofrem. Eu estou a referir isto em relação à magmática, mas qualquer rocha está sujeita exatamente aos mesmos agentes. E por isso também é o resultado dessa atuação. Ora, aquilo que eu vos queria então dizer é que à superfície ocorre essa transformação e muitas vezes vão sendo arrancados pedacinhos dessas rochas. Então, como é que eu vou chamar esses pedacinhos? Já há pouco referi pedacinhos. Então, os pedacinhos são os sedimentos. São pedacinhos que são retirados de rochas. Neste caso, eu estou a considerar de rochas magmáticas. E eu até estou a fazer relativamente aqui às rochas magmáticas extrusivas, mas não precisava de ser das extrusivas. Podia ter as intrusivas a aparecerem à superfície e com elas aconteceria exatamente a mesma coisa. Então, estas rochas magmáticas extrusivas, ou as intrusivas, como eu estava a dizer-vos, podem ser sujeitas a transformações resultantes da ação dos agentes de meteorização. Ora, em resultado desta atuação destes agentes de meteorização e erosão, e o que é, afinal, a erosão? É quando já são tirados pedacinhos à rocha que sofreu a meteorização, vai haver a formação de sedimentos. Sempre que eu tenho sedimentos, esses sedimentos podem ser acumulados e, ao serem acumulados, estão a originar já, a partir do momento em que se acumulam, já estão a originar rochas sedimentares. Então, eu tinha, neste caso, estou a partir de uma rocha magmática extrusiva, que sofreu a ação dos agentes de meteorização e erosão, formaram-se os sedimentos acumularam-se e formaram-se rochas sedimentares. Estas rochas sedimentares então estão a formar-se na superfície, como já vos chamei há pouco a atenção, é só à superfície que estes agentes de meteorização e erosão atuam. Mas também já referi há pouco que elas podem ser levadas para o interior da Terra. Então, ao serem levadas para o interior da Terra,
vão estar sujeitas a maiores temperaturas e vão estar sujeitas a maiores pressões. Essas maiores temperaturas e maiores pressões, desde que as temperaturas, mais uma vez, não levem à fusão do material, vão ser os agentes de metamorfismo. Esses agentes de metamorfismo vão, então, transformar estas rochas sedimentares em rochas metamórficas. Agentes de meteorização formaram os sedimentos, a acumulação dos sedimentos leva-me às rochas sedimentares e agora eu vou ter aqui os agentes de metamorfismo que vão atuar e originar rochas metamórficas. Os agentes de metamorfismo, então, recapitulando, a temperatura, a pressão e ainda os agentes de... os fluidos de circulação. Todos eles são agentes de metamorfismo. Rochas metamórficas estão, então, a ser formadas no interior da Terra. E o que é que pode acontecer a estas rochas metamórficas? Não só as rochas metamórficas, pode acontecer com qualquer tipo de rocha. Mas agora vou só fazer um ciclo, há outros ciclos possíveis, mas o que vai acontecer nesta nossa previsão é que estas rochas metamórficas vão ser levadas para regiões em que a temperatura é suficientemente alta para as fundir. Então, se isso acontecer, quer dizer que a temperatura vai ultrapassar o ponto de fusão dessas rochas. Se a temperatura ultrapassar o ponto de fusão dessas rochas, o que é que vai acontecer às rochas metamórficas? Vão originar o magma. Ora, eu já fiz um ciclo. Comecei com magma, formei rochas magmáticas extrusivas e intrusivas. Estas extrusivas, no caso que eu estou a representar, sofreram meteorização e erosão, o que levou à formação dos sedimentos. A acumulação dos sedimentos levou à formação de rochas sedimentares, que, sofrendo afundamento, elas foram enterradas e por isso foram levadas para zonas da Terra com maiores temperaturas e pressões, então sujeitas aos agentes de metamorfismo, originaram rochas metamórficas. As rochas metamórficas, se ainda forem sujeitas a um aumento da temperatura que permita que o ponto de fusão da rocha seja ultrapassado, vai haver fusão e a fusão vai levar à formação do magma. Então, ciclo das rochas até é muito fácil, porque ele está sempre, qualquer ciclo que nós queiramos considerar, este ciclo genérico aqui está lá sempre. Será possível eu a partir de uma rocha sedimentar formar magma? É mais provável que seja assim, porque as condições a que está sujeita vão originar primeiro rochas metamórficas. Mas pode. Será possível uma rocha magmática sofrer outra vez, ser fundida e formar magma? Também pode. Então, o que eu quero é que vocês percebam esta lógica e quais são os processos que aqui estão a ser responsáveis por estas transformações. Ciclo das rochas não é assim tão complicado. Fiz só agora aqui uma ligeira modificação com cores para que seja mais fácil de perceber a lógica do que eu aqui quis escrever e escrevi aqui embaixo as abreviaturas RM, rocha magmática, rocha sedimentar e rocha metamórfica. O objetivo desta minha conversa hoje era efetivamente dar-vos esta perspectiva do ciclo das rochas para vos ajudar a ter uma ideia global de como é que as coisas acontecem, que muitas vezes é a base para poderem aprofundar os conhecimentos sobre cada uma das rochas em particular, que vocês sem dúvida vão ter que fazer. Até uma próxima apresentação
Espero que vos tenha ajudado.